Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em torno do nosso momento devocional, um momento de edificação, no projeto Fome e Sede. E nessa oportunidade eu estou até vestido com uma camisa que é do grupo Bereanos, Somente as Escrituras, um grupo em que a gente também fazia parte, e que nós nos reuníamos aos sábados à noite para estudar a palavra de Deus. Chegamos a estar lá com 40 pessoas reunidas para estudarmos a palavra de Deus, um grupo que tem características mais ou menos parecidas com esse aqui, que é o Projeto Fome e Sede, onde o objetivo é o mesmo. Era lá e é aqui. Nós queremos saber mais e mais das Sagradas Escrituras. Mas eu quero convidar você para, nessa oportunidade, você abrir comigo a sua Bíblia para que a gente possa tratar objetivamente, rapidamente, do tema dessa oportunidade para a nossa edificação. E o tema que nós estaremos tratando é uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Então, quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Vamos orar? Deus eterno, nós louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra, leitura essa que já nos edifica e nos alimenta. Mas pedimos agora que o teu Espírito venha expandir sobre nós essa leitura, de maneira que a sua palavra seja ainda mais esmiuçada pelo poder do teu Espírito, de maneira que ela seja mais esclarecida a nós, de maneira que ela nos fortaleça e nos edifique. Deus amado, nós te pedimos que nesse momento a nossa mente e o nosso coração estejam preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Fala-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra, pois nós precisamos te ouvir. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso tema nesta ocasião. E eu queria começar a nossa mensagem dessa ocasião falando sobre avivamento. Provavelmente esta palavra avivamento esteja um tanto que desgastada no meio da igreja cristã, no meio da igreja evangélica no Brasil. Nós temos ouvido falar muito e muito de avivamento na igreja brasileira. Mas nós não temos ouvido falar de uma igreja que busca um avivamento genuinamente bíblico. Mas nós temos ouvido falar de uma igreja que busca um tipo de expediente culto que lhe agrada.
E dentro deste aspecto, nós vemos que as pessoas estão fabricando um acontecimento. As pessoas estão simplesmente até teatralizando, programando, descrevendo aquilo que elas entendem sobre avivamento. Mas avivamento não tem nada a ver com aquilo que o homem tira da sua própria mente. Avivamento tem tudo a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Significa dizer que o movimento, por mais carismático que pareça ser, por mais barulhento que possa ser, pelo maior número de pessoas que possa atrair, se ele não tiver base nas Escrituras, ele não é avivamento. E eu queria então, nessa oportunidade, já que a gente vai falar sobre isso, uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, é impossível a gente não falar do que é e do que não é avivamento. Avivamento não tem nada a ver com entusiasmo religioso. Avivamento não tem nada a ver com um desejo de conscientizar as pessoas de que elas precisam se sentir mais alegres para cultuar a Deus. O motivo da alegria de cultuar a Deus é automático. A sua graça, o seu amor e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, isso é suficiente. Isso nos dá uma concepção de gratidão e alegria eterna. Avivamento não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Não significa dizer que uma igreja que prega arrecadação, que prega luxo, que anuncia que você, ao receber a Jesus como seu Salvador, ao ser alcançado pela graça de Deus, você vai ficar rico. E essa igreja, por causa dessa mensagem, começa a atrair muita gente, não significa que muita gente é sinal de avivamento. Isso não é avivamento. Igrejas grandes, suntuosas, com todo tipo de aparato, ar-condicionado central, bons assentos e muitas outras coisas. Isso pode até ser bom humanamente, mas não significa que ali esteja acontecendo um avivamento, nem significa que isso seja avivamento. Avivamento nada tem a ver com manifestações físicas, com gritaria, com histeria. Avivamento nada tem a ver com aquilo que o homem faz, avivamento tem a ver com aquilo que Deus faz. Avivamento tem muito a ver com o que Deus faz, porque aquilo que Deus faz no coração dos seres humanos. E quando Deus faz no coração dos seres humanos, Deus então, no avivamento, ele muda o caráter das pessoas. Avivamento está atrelado a isto. Um avivamento genuinamente bíblico é totalmente diferente de um conceito e de construção de avivamento da igreja brasileira. A igreja cristã brasileira precisa voltar para a Escritura para aprender o que é avivamento, para aprender consequências de um avivamento. Avivamento não tem absolutamente nada a ver com marketing televisivo. Não significa dizer que alguém que seja um líder renomado, que esteja na mídia, aonde ele tenha condições financeiras de bancar a sua própria imagem e a imagem da sua igreja local, e com esse tipo de mídia ele esteja alcançando cada vez mais seguidores, não significa dizer que ele seja um porta-voz de um avivamento. E nem significa dizer que a igreja dele é uma igreja avivada, por ser uma igreja popular. Pelo contrário, quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando algo completamente ao contrário disso. Porque quando a gente começa a estudar e a ler sobre avivamento,
a gente vai entender o seguinte: avivamento é algo que chama a igreja para ela não ser popular, mas para ela ser fiel. E para uma igreja ser fiel, ela precisa ser fiel a quê? Às Sagradas Escrituras. Sendo uma vez fiel às Sagradas Escrituras, ela é fiel a Deus. Então a gente começa a falar sobre avivamento realmente numa contramão daquilo que a gente vê na igreja brasileira. Avivamento significa voltar para a Escritura. Avivamento significa submeter-se a Deus. Avivamento significa ser confrontado por Deus através da sua palavra. Isso é avivamento. E uma vez sendo confrontado por Deus, a gente vai ver totalmente também outra diferença. Qual a diferença que a gente vê? A gente vê uma diferença no comportamento dos crentes brasileiros que se sentem, na verdade, super-heróis do universo espiritual. Ou seja, nos lugares onde as pessoas se sentem, entre aspas, avivadas, ou que se dizem estar no lugar onde está acontecendo o avivamento, as pessoas são um tanto que prepotentes e arrogantes, porque elas se acham detentoras de todo o poder do Espírito Santo. E o mais estranho também é que em muitas igrejas que se fala sobre avivamento e se fala do poder do Espírito Santo, as pessoas não entendem absolutamente nada sobre a Trindade, sobre o papel do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Ou seja, várias e várias concepções errôneas que levam a igreja brasileira a crer em algo que não é bíblico, em algo que a Escritura não sustenta. As pessoas crerem em algo que sequer existe base para que eles sustentem isso com fé. O que é avivamento? Avivamento tem muito a ver com entrar na oficina de Deus, para começar a ouvir a Deus em relação a muitas coisas. Avivamento tem muito a ver com começar a se conscientizar de uma necessidade de santidade e de santificação. Avivamento tem muito a ver com uma consciência de vasculhar a essência e perdoar e ser perdoado. Avivamento tem muito a ver com necessidade de se conhecer o verdadeiro evangelho. Avivamento é algo que nos impulsiona a observarmos a soberania de Deus. Avivamento é aquilo que nos mostra que somos pecadores. Avivamento é aquilo que revela a glória de Deus, a santidade de Deus, a grandiosidade de Deus e a pequenez dos seres humanos. Num avivamento, as pessoas se prostram. Num avivamento, as pessoas reconhecem os seus pecados. Num avivamento, as pessoas choram as suas iniquidades. Num avivamento, as pessoas acertam as suas vidas umas com as outras e acertam as suas vidas com Deus. Num avivamento, as pessoas estão ávidas por ouvirem a palavra. Num avivamento, as pessoas almejam ouvirem pregadores que preguem a palavra e não sobre a palavra. Num avivamento, a igreja, o povo de Deus, busca o esclarecimento das Escrituras a ponto de não ser enganado pelos lobos devoradores, pelos hereges. Num avivamento, a igreja busca a Deus com fome e sede ao ler a palavra de Deus. A igreja busca por homens que têm a humildade e a sabedoria do alto
para interpretar a Bíblia de maneira fiel. Num avivamento, a pregação da autoajuda, ela é colocada para fora. Num avivamento, a pregação da prosperidade é jogada fora. Num avivamento, o desejo de mostrar às pessoas os dons que a igreja brasileira crê são jogados para fora. Num avivamento, o fruto do Espírito é buscado pelos cristãos. Num avivamento, é notado que os crentes vão sendo transformados para terem domínio próprio, para terem mansidão, para terem alegria. Num avivamento, as pessoas vão sendo transformadas e transformadas para serem a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Num avivamento, a igreja se transforma na comunidade dos discípulos que buscam ser iguais ao seu Senhor. Isto é avivamento. Um avivamento não pode ser fabricado pelo homem. Avivamento é súplica a Deus por uma intervenção de Deus, entendendo que a igreja não está bem, não vive um momento bom. E ao pedir a Deus, a gente não sabe o tempo que Deus vai promover o avivamento. Deus promove o avivamento quando Ele quer e na hora que Ele quer. E quando Ele quer fazer isso, Ele começa a levantar homens para pregar a sua palavra de maneira fiel. Hoje em dia nós temos até pregadores, né? Mas com certeza falta pregação e pregação fiel. Num avivamento, a pregação fiel começa a emergir. E nós, o povo de Deus, não aguenta mais escutar os falsos pregadores, os contadores de história, os homens que começam a ler a Bíblia e de repente abandonam e começam a falar das suas experiências fantásticas nos montes, não sei aonde, suas experiências de cura. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. No avivamento, essas coisas começam a entrar no lugar. Eu quero usar essa introdução para que a gente possa começar, então, a visualizar o que está acontecendo no texto. A igreja primitiva, ela vive um grande, verdadeiro e genuíno avivamento. Basta lermos todo o texto e o contexto do texto, o contexto do livro. E observando a leitura do texto, do contexto de todo o livro, nós vamos ver que nada do que a igreja brasileira faz, ou grande parte da igreja brasileira, porque creio eu que existe, e a gente percebe que existe uma fração que está se levantando, que ainda é fiel às Sagradas Escrituras. Observemos no texto, no contexto, que a igreja primitiva é totalmente diferente da igreja brasileira, ou de grande parte da igreja brasileira. O texto que a gente leu nessa oportunidade vai nos mostrar o seguinte. Logo após o derramamento do Espírito, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, e a gente já sabe toda a narrativa que envolve o acontecimento do derramamento do Espírito. Existem algumas questões que são questões secundárias, interpretadas de maneira distorcida, que nós não vamos entrar nisso agora. Mas existe o fundamento, o propósito e o objetivo de Deus com o derramamento do Espírito. Qual é o propósito de Deus com o derramamento do Espírito? Fazer com que a igreja expanda, com que o fogo do Evangelho, do cristianismo, se alastre pelos quatro cantos da terra, a partir de Jerusalém, passando por Samaria, até os confins da terra. Da terra basta ler e nós vamos constatar isso. Quando nós lemos todo esse contexto, a gente vai ver que a igreja realmente começa a pregar o evangelho se alastra e o mundo todo começa a ouvir falar de Jesus. E a gente começa a perceber que existem algumas coisas que estão à frente e algumas coisas que acontecem nos bastidores.
Porque a igreja primitiva era uma igreja a ser observada pela igreja brasileira hoje. Não que ela fosse uma igreja perfeita, mas a igreja primitiva verdadeiramente era uma igreja onde as pessoas tinham consciência de que eram falhas e pecadoras e de que, ao serem ensinadas a respeito das Sagradas Escrituras, isso fazia das pessoas cada vez mais humildes, pessoas que confessavam suas falhas diante do Senhor e pessoas que aguardavam como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Mas qual eram os segredos da igreja primitiva? Eu vou falar sobre algumas coisas. Eu queria compartilhar sobre isso com você. Para você que está chegando agora aqui, ouvindo a mensagem, a gente está meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. O tema da nossa mensagem é uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Vamos voltar ao texto? Diz o texto, então, que Pedro e João subiam o templo para a oração da hora nona. O que isso nos ensina? Nos ensina um comportamento da igreja, dos líderes da igreja primitiva. A igreja primitiva era o que era porque, obviamente, os seus líderes eram pessoas comprometidas com uma vida devocional superlativa. Debaixo do contexto da religião judaica, os judeus eles separavam algumas partes durante o dia para poderem orar, E eles oravam entre 9 da manhã, acordavam muito cedo também, 9, meio-dia, 3 da tarde. Os judeus se retiravam ou paravam o que estavam fazendo para orar. O que eu quero dizer é que esta prática no primeiro século também norteou, direcionou, marcou a igreja primitiva. E o que nós estamos vendo no texto? Estamos vendo Pedro e João como cristãos autênticos, como líderes que entendem a sua responsabilidade, homens que sabem que precisam estar diante de Deus, por trás dos bastidores, para depois estarem à frente do povo, diante dos holofotes. Eles têm uma vida por trás dos bastidores de comunhão com Deus e de intimidade com Deus. E eles têm uma vida de responsabilidade e de proclamação das Escrituras na frente do povo. Por isso eles estão indo para um período de oração. E nesse momento em que eles estão indo para esse período de oração, vai dizer a Bíblia que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo chamada Formosa, para que esse homem pedisse esmolas. Um homem doente. Ele estava ali um determinado tempo. A Bíblia não narra, mas diz que diariamente ele estava ali. Se diariamente ele estava ali, alguém o colocava ali para provocar uma espécie de sensacionalismo, para que as pessoas tivessem pena do que viam na porta formosa, na entrada do templo, para que esse homem fosse usado para angariar fundos para alguém. E a gente percebe que talvez isso dava muito certo. Sensacionalismo e religião. O lugar onde mais se pode arrecadar é aonde há religião. Porque aonde há religião, o coração das pessoas está muito frágil. Então se colocava esse homem ali, e talvez ali fosse uma grande fonte de renda para esse homem e para quem o colocava ali. Quando a gente olha para o versículo 3, a gente vai observar uma coisa. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. A gente vai ver. Vendo ele a Pedro e João, primeiro ele olha para Pedro e João. Vendo ele a Pedro e João, implorava que lhe dessem uma esmola.
A consciência deste homem, o coração deste homem está tão voltado, mas tão voltado para aquilo que ele era realmente impulsionado a fazer, que ele achava que tudo aquilo que ele fazia nesse contexto era realmente o fundamental e o essencial para a sua vida. Ele já estava habituado. Totalmente habituado. É como se a gente olhasse hoje, inclusive, para a raça humana e a gente observasse uma coisa: as pessoas estão todos os dias fazendo as mesmas e achando que, inclusive, viver é aquilo que elas pensam que é viver. Elas estão tão habituadas que elas já estão acostumadas a fazer se envolver com essas questões que eu chamo de mecânicas do dia a dia humano. Muitas pessoas já nem conseguem observar a si mesmas de que estão vivendo uma rotina, e uma rotina que precisa ser reavaliada. Esse homem precisava reavaliar a sua vida. Muitas pessoas provavelmente estão pecando, vivendo no pecado, dia após dia, sem reavaliar a sua vida, sem reavaliar a sua situação. Este homem estava ali, e ele vê Pedro e João, e quando ele vê Pedro e João, já que ele é usado para ganhar dinheiro, ele vai tentar usar de persuasão para poder conseguir dinheiro daqueles homens. Só que ele não sabia quem eram aqueles homens. Quando ele pede dinheiro para aqueles homens, a gente vai ver no verso 4 que acontece algo totalmente diferente do que aquele homem esperava. Diz o versículo 4: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Observemos que Pedro tem o desejo de impactar a vida daquele homem com alguma coisa. E por que ele diz para aquele homem: olha para nós? Obviamente porque nós já acabamos de dizer, a igreja primitiva estava vivendo debaixo do impacto do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E já que eles estão vivendo aquilo tudo, obviamente os seus corações estão cheios, estão transbordantes da graça. Ou seja, olhe para nós. Veja o que há diferente em nós, que não há nos outros seres humanos que passam por essa porta todos os dias. Nós queremos que você veja isso em nós. Olha para nós. Para que você veja quem fez algo grandioso em nós. Olha para nós. Perceba que olhando para nós, você vai ver que um dia nós fomos iguais a você. Mas a nossa vida foi mudada. Olha para nós. Para que amanhã você possa dizer para outras pessoas: olhem para mim. Pedro e João dizem para ele, fitando os olhos nele: olha para nós. Versículo 5 vai dizer o seguinte: ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vejamos que Pedro e João estão conversando com ele numa dimensão espiritual e ele não entende. Ele continua com a sua mente focada naquilo que é terreno e naquilo que realmente ele está habituado a fazer. Ele precisa de algo mais para se desprender daquilo. O estado dele é pior do que o que a gente imagina, é pior do que o que Pedro e João analisam. Mas quando ele está com a sua mente cativa ainda às coisas da terra, no versículo 6, a gente vai observar o seguinte: Pedro vai contrariar a ele, vai dizer assim, versículo 6, Pedro, porém, ou seja, diante daquilo que ele pediu, diante daquilo que ele pensava, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Observemos o que Pedro diz para ele. Eu não estou falando de nada das coisas da terra, não estou falando das coisas dessa vida. Você olha para mim,
Olha no fundo dos meus olhos. Hoje é um dia diferente para você de entender algumas coisas diferentes, algumas coisas que você realmente precisa. Eu não tenho ouro e nem prata. Eu não vim aqui para te dar dinheiro. Eu não vim aqui para que esse capítulo da sua vida continue ser o mesmo. Mas você não entendeu o que aconteceu. Eu estou passando por aqui. Eu e João estamos passando por aqui para que um novo capítulo da sua vida seja escrito. Nós estamos passando por aqui porque, como pessoas cristãs transformadas, regeneradas, nós queremos te mostrar que o poder que transformou as nossas vidas pode transformar a sua vida também e vai transformar para a glória de Deus Pai. Observemos que aquele homem que ficava à porta formosa do templo, ele nunca recebeu a atenção dos líderes da religião judaica, mas ele recebe a atenção dos líderes da igreja primitiva. De dois dos líderes. Observemos que o coração de Pedro e de João, diferente das muitas pessoas que passavam por ali e iam para ali para terem hábitos, costumes da religião judaica, pessoas que não tinham o referencial de Cristo, eles eram até extremamente religiosos, mas os seus corações, nesses corações não havia compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia que Pedro e João têm de forma abundante ao ver aquele homem naquela situação. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. A vida daquele homem, o capítulo da narrativa, da existência daquele homem, muda completamente e começa a mudar. E a gente percebe que aquele homem coxo vai ser curado. Mas curado por quem? Curado por Pedro e por João, curado por Jesus o Nazareno, curado pelo Cristo ressurreto, curado pelo Cristo que verteu o seu sangue na cruz. Pedro e João não querem a glória do milagre. Eles querem que aquele homem entenda quem é que o está curando e mudando todo o rumo da sua vida. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. O homem que ficava do lado de fora, que ficava na porta, que tinha a mente focada em ganhar dinheiro ou ser usado para ganhar dinheiro para alguém, aquele homem demonstra que foi curado, não somente fisicamente, mas foi curado na sua alma. Observemos os aspectos claros da libertação de Deus na vida desse homem. Ele entra no templo para louvar e engrandecer a Deus. Mas para louvar e engrandecer a Deus como um judeu comum. Para louvar e engrandecer a Deus, porque Deus enviou 2 homens até ele para falarem de Jesus Cristo, o Nazareno, para mostrar a ele que a sua vida é mudada quando o poder de Cristo Jesus é revelado, é mostrado a ele. Ele entra no templo para glorificar a Deus por ter conhecido a Jesus Cristo. Versículo 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Vejamos como as coisas começam a chamar a atenção das pessoas. Provavelmente as pessoas ouviram Pedro e João dizendo o que disseram. E as pessoas então vão realmente observar: esse homem foi curado. Esse homem que ficava do lado de fora entrou no templo. E tudo o que aconteceu foi porque Pedro e João falaram para ele: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. As pessoas provavelmente começaram a pensar, e eu quero dizer que da mesma maneira como a gente abre um frasco de perfume, o perfume às vezes é nosso, mas outras pessoas são abençoadas com a fragrância. Eu quero dizer que este acontecimento repercute para as outras pessoas da mesma forma como você abre um frasco de perfume e outras pessoas sentem o cheiro do seu perfume.
A graça de Deus foi manifestada àquele homem, mas chamou a atenção de outras pessoas. Viu todo o povo que ele estava a andar e a louvar a Deus. E reconheceram, no versículo 10, ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Por que essas pessoas estão espantadas? Por que será? O Evangelho lhes causa temor, e o poder de Jesus Cristo naquela grande manifestação naquele lugar é inquestionável. A palavra dita por Pedro e João a respeito de Jesus é poderosa. E começa a quebrar na mente de muita gente as concepções cauterizadas e empedradas da religião judaica em suas mentes e em seus corações. De quem Pedro e João estão falando? Daquele mesmo Jesus que foi crucificado e que a notícia da sua ressurreição se espalhou em Jerusalém, pelos 4 cantos da terra. Ele está vivo. E por ele estar vivo, e pelo seu nome ser pregado, é que este homem foi curado. Quantas coisas a gente vê de riqueza no texto. Quantas coisas devem nos fazer com que a gente se emocione de ver e de ouvir isto. Mas eu quero caminhar para o final fazendo algumas pontuações, para que agora a gente busque aplicações, para que a gente analise as marcas, as evidências, as características de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo à luz das Escrituras, e não da maneira como na igreja brasileira se pensa. A primeira coisa que eu quero dizer é que uma igreja impactada pelo Espírito Santo é uma igreja onde os seus líderes possuem uma vida de piedade e valorizam a prática da oração. Essa é uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Observemos que Pedro e João, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, eles não mandam o povo orar. Eles simplesmente não pregam e ensinam o povo a orar. Eles vão orar. Eles vão para o templo para orar. Eles se dedicam à oração. E a gente vai ver depois, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso número 4, inclusive eles vão dizer ali no momento da instituição, da ordenação, da eleição dos diáconos, eles vão dizer assim para o povo: quanto a nós, os apóstolos que têm responsabilidade de ensinar e de pregar, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não há pregação eficaz, pregação profunda, pregação que esmiuça corações pecadores, sem que os líderes, sem que os homens de Deus, que têm a responsabilidade de pregar, estejam envolvidos com oração. Estar envolvido com oração é estar com Deus de uma maneira por trás dos bastidores, que quando alguém sobe um púlpito para pregar a palavra, as pessoas dizem assim: o meu líder é um homem que o tempo todo está com o rei nos jardins do rei. Nós sentimos as fragrâncias do jardim do rei e do próprio rei. O perfume de Cristo é visto. A palavra que o meu líder prega é uma palavra dada diretamente pelo próprio Senhor. Observemos os líderes de hoje, são muito barulhentos, mas eles tentam impressionar mais com as suas performances, com as suas gritarias e com as coisas que eles tentam fazer para manipular a mente das pessoas e impressionar as pessoas com aquilo que vem, do que pelo conteúdo.
podemos observar que muitas igrejas hoje não se tem mais de 20 minutos de mensagem. Porque aquilo que alguém fala é do tamanho do conteúdo que essa pessoa tem. E essa pessoa não tem conteúdo porque realmente ela não tem comunhão com Deus. Então ela não tem o que dizer. Pedro e João estão indo orar. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo é uma igreja que a sua liderança é sincera e tem uma vida por trás dos bastidores, uma vida de prática de oração, tem uma vida piedosa. Não adianta somente no domingo colocar um terninho preto, pegar uma Bíblia, subir o púlpito. É muito mais do que isso. As marcas de um líder. Se você quer levar a sua igreja realmente a ter experiências com Deus, as experiências serão reflexo da pregação que você ensina. A pregação fiel. Mas para você pregar de maneira fiel, você tem que estar diariamente orando com Deus, porque Deus vai te ensinar como você deve pregar a palavra. Você não pode pregar do jeito que você quer, mas você tem que pregar do jeito que Deus quer que você pregue. É por isso que a pregação na igreja primitiva ela é tão eficaz. Os líderes estavam envolvidos com a prática da oração. Outra coisa, segunda marca de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, ela é uma igreja que consegue enxergar o estado verdadeiro da raça humana. Observem que Pedro e João sobem para orar, como a gente já falou anteriormente, e muita gente passava por aquele homem, talvez até os rabinos subiam para orar e passavam por aquela porta. Mas eles não tinham compaixão e a misericórdia. Eles não eram instrumentos. Eles não eram pessoas que pensavam em investir, não gastar tempo no próximo. Observemos que Pedro e João olham para aquele homem como ninguém ainda havia olhado. E a gente observa que Pedro e João, enquanto aquele homem pede dinheiro, o que eles vão dar a ele? Vão dar da graça do Senhor. É como se a gente hoje entendesse, se a gente fosse visionário e tivéssemos a visão do reino para entender uma coisa. A gente não tem que olhar para a raça humana como a raça humana quer ser olhada. A gente tem que olhar para a raça humana a ponto de dizer para ela: o estado de vocês é um estado de miséria. Aquilo que vocês estão apegados é o que vai levá-los à ruína, é o que tem que levar à ruína. Arrependam-se. Essa é a marca do verdadeiro evangelho. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo é aquela que vê a raça humana verdadeiramente da maneira como a raça humana precisa ser vista. Pedro e João veem o estado de miséria de um homem que provavelmente arrecadava uma boa quantidade de dinheiro todos os dias. Isso significa dizer que alguém pode ter dinheiro, pode ter posses, mas pode ser totalmente miserável espiritualmente. O que nós achamos hoje em dia, vendo tantas personalidades, jogadores de futebol, homens riquíssimos, que estão envolvidos nos mais terríveis, hediondos acontecimentos. Homens que vivem uma miséria espiritual, não é isso? Personalidades da sociedade envolvidos em vergonha. Pessoas envolvidas com drogas. Pessoas envolvidas com adultérios. Pessoas envolvidas com uma série de coisas, com violência. Elas têm dinheiro, elas buscam por mais dinheiro, elas buscam por fama, elas buscam por destaque, mas elas não olham para dentro de si mesmas. Pessoas miseráveis, que somente nós, a igreja, é que poderemos, com uma visão do reino,
observar a miséria delas. Como talvez temos observado, mas talvez temos sido omissos. E dizer para essas pessoas: vocês vivem um estado de miséria, vocês precisam de ouvir o Evangelho. Vocês precisam da verdade do Evangelho. Dizer sem medo. Uma outra marca de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, obviamente que ela está compromissada com a verdade e não com aquilo que ela pode ganhar com a mensagem que ela prega. O que uma igreja pode ganhar com a verdade? O principal, o olhar gracioso de Deus assentado no seu sublime trono. Observemos que Pedro e João dizem para aquele homem: olha para nós. Aquele homem continua a esperar por uma esmola. Mas logo em seguida eles dizem assim: a frase pronunciada por Pedro é um tiro no coração da teologia da prosperidade. Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Aquilo que eu tenho é o suficiente. Aquilo que eu tenho foi o necessário para mim. Aquilo que me mudou, aquilo que me transformou, o homem que eu era. É disso que você precisa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que Pedro e João nos mostram no texto, o que a Bíblia nos ensina aqui, se fosse em muitos lugares da igreja brasileira, de acordo com a maneira como se comportam os líderes de muitas instituições religiosas no nosso país, lobos devoradores, picaretas da fé, eles olhariam para aquele homem, provavelmente para o seu pote de moedas, chegariam para ele e diriam: você tem bastante dinheiro aí, nós podemos te ajudar. Você quer fazer um propósito? Vai custar X, vai custar tanto, mas depende da sua fé. Primeiro você tem que fazer o propósito, primeiro você tem que depositar a quantia, primeiro você tem que dar tudo que está aí no seu pote, e depois você tem que ter fé. Se não acontecer com o propósito que a gente vai fazer com você, se não acontecer de você ser curado, se isso não acontecer, é porque a culpa é sua, te faltou fé. A culpa não é nossa. Este evangelho tem sido pregado no Brasil. E esses líderes estão dizendo que as suas igrejas são igrejas impactadas pelo poder do Espírito Santo. Com muita tristeza que a gente vê isso. Com muita tristeza. Mas Deus tem levantado homens que têm trazido a verdade aos olhos das pessoas no nosso país. Em nome de Jesus o Nazareno, olha para mim primeiro, levanta e anda. Porque aquilo que eu te dou é algo que veio de cima para baixo. Isso não tem preço. Isso é de graça. Custou um alto preço. Mas quem pagou foi o nosso Salvador. Cabe a nós, que recebemos algo tão precioso e que jamais poderíamos pagar por isso, entregar isto de graça. Eles dizem: em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. O que eles estão querendo dizer para este homem? Não há outro nome. Não há outro nome no qual importa que os homens na face da terra sejam salvos. Seja salvo em primeiro lugar da sua miséria espiritual, homem. E recebe os benefícios no seu corpo físico, pois o seu corpo físico adoece por causa da sua miséria espiritual. Quantas pessoas estão doentes em seus corpos hoje por terem contraído AIDS,
por causa da sua miséria espiritual. Viveram na libertinagem sexual durante muito tempo, na infidelidade sexual, contraíram AIDS. Quantas pessoas estão com câncer porque guardam ódio profundo em seus corações, filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos, pais que inclusive violentaram filhos na infância, filhos que guardam isso em seus corações. Pecados, 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 a miséria espiritual dos homens faz com que eles acumulem e acumulem pecados, com que eles mostrem cada vez mais o estado de miséria de suas almas. Em nome de Jesus o Nazareno, nós repreendemos tudo isso na sua vida. Em nome de Jesus o Nazareno, que seja quebrado todo esse tipo de coisa na sua vida. Em nome de Jesus o Nazareno, que você receba a liberdade na alma, para que o seu corpo volte a ficar são, para que você possa ser curado. Em nome de Jesus o Nazareno. É a mensagem central do Evangelho. Eles não convidam aquele homem para ir numa reunião da igreja primitiva, onde houvesse uma campanha de curas e milagres. Eles não convidam aquele homem para um culto de libertação. Eles pregam a Jesus para aquele homem. E eu quero falar sobre uma outra marca de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma igreja que prega a Jesus Cristo. Se você está numa igreja onde lá se fala muito de demônios, se você está numa igreja onde as pessoas só te pedem dinheiro, se você está numa igreja onde as pessoas estão de olho naquilo que você tem, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure uma igreja urgentemente que prega Jesus Cristo. Procure uma igreja onde se prega a cruz de Cristo. Procure uma igreja onde se prega sobre arrependimento. Procure uma igreja onde se fale da necessidade de um conserto e de acerto de vida com Deus. Procure uma igreja que te mostre que você precisa de salvação e de um Salvador. Procure uma igreja onde o centro seja Jesus Cristo. Esse é o retrato de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Mais uma marca de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Se não me engano, a minha quinta marca, ou quarta marca. Eu estou tão empolgado com a glória, com a majestade do texto, que eu até me perdi nas pontuações, nas minhas numerações, mas me perdoe por isso. Isso acontece. Acontece com os melhores pregadores, que dirá comigo. Uma outra marca de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Ela não prega os milagres, mas ela prega aquele que realiza os milagres. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, ela não está interessada em juntar adeptos, em ter um grande número de membros por causa do sensacionalismo. Ela não está interessada em ter um grande número de pessoas que vão ali de forma interesseira para verem o que Deus pode fazer, o que Jesus pode fazer. Mas essa igreja ela prega a Jesus e as pessoas vão ali para conhecerem a Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Observemos que Pedro e João, eles não querem a glória do milagre, como nós vemos muito na igreja brasileira. Muitas pessoas estão de forma errada, dizendo: eu tenho o dom da cura, eu sou grande, eu sou não sei o quê. Existem pessoas que viajam quilômetros e quilômetros atrás de um curandeiro. Alguém que faz um marketing em torno de si mesmo para dizer que tem poderes dados por Deus nos céus. Isso é mentira.
Todo poder é dado a Jesus Cristo. E toda cura e todo acontecimento é glória de Jesus Cristo. Tudo depende do momento e da ocasião. Deus não marca pessoas com dons específicos para que isso ou para que aquilo aconteça. Se você estiver num lugar, por mais que você não seja pregador, mas se o Espírito de Deus te disser, prega o evangelho para essa pessoa que está aí do seu lado no trem, prega no ônibus, prega na rua, prega aí onde você está agora entrando na padaria, fala agora com ela. Você pode não ser um pregador, mas o Espírito de Deus vai inflamar os seus lábios para você pregar para ela. Ninguém tem dom de nada, os dons são concedidos por Deus segundo os seus propósitos salvíficos. Estes homens querem ser divindades na face da terra. E na verdade, eles são filhos do diabo para enganar as pessoas, para roubar as pessoas, para mostrar uma identidade que eles não têm. Os seus interesses são apenas roubar a você, roubar as pessoas. Estes homens não são homens de Deus. Os homens de Deus não querem a glória do milagre, mas eles querem mostrar a glória daquele que faz, daquele que realiza os milagres, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é o Deus homem, Ele é o homem Deus. Em nome dele, levanta e anda. E observemos no texto que o que acontece logo após que deles pregarem com fidelidade a Jesus e falarem de Jesus com seus corações ardendo em chamas diante daquele homem doente, o que vai acontecer? Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, mais uma marca. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo é uma igreja que prega naturalmente, que fala de Jesus naturalmente. E as pessoas adentram para o convívio do corpo de maneira automática. Logo após desse homem ser curado, logo após dele ficar de pé, diz a Bíblia que ele se coloca de pé e ele começa a louvar a Deus. Ele começa a louvar a Deus por ter ouvido falar de Jesus, por compreender que precisava na sua vida era de Jesus. Ele não precisava ficar ali esmolando, ele precisava era de Jesus. Ele entra no templo para louvar a Deus por ter ouvido falar de Jesus, porque alguém falou de Jesus para ele, por ter conhecido a Jesus em sua vida, por ter sido curado na alma, pelos seus olhos, os olhos da alma e do coração dele terem sido abertos pelo que ele ouviu. Ele entra no templo. E agora, quando ele entra no templo, a gente tem uma concepção do que? Eu falei de capítulo, de existência, de história de existência sendo reescrito. Esse homem agora vai entrar no templo. E quando ele entra no templo, ele está demonstrando para nós o seguinte: eu sou um novo homem. Eu tenho uma nova história. Eu tenho uma nova identidade. E talvez esse homem chore copiosamente. Eu tenho uma nova vida. Eu devo tudo isso ao meu Senhor. Aquele que me curou. Mas que me libertou das minhas mazelas e das minhas iniquidades. Este homem não mais vai ficar na porta do templo. Ele não vai mais ser usado. Não usado para os bens, para os interesses de quem o colocava ali. Mas esse homem será usado para glorificar a Deus. A vida dele será um instrumento da glória de Deus, pois o Evangelho atingiu a sua vida. Esse homem não tem nome. Observemos no texto. Esse homem é um homem doente.
E provavelmente, se você olhar para a Escritura, você vai perceber que basta a gente colocar o nosso nome aqui, que nós vamos ver que um dia nós estávamos doentes. E talvez alguém pergunte, Isaías, por que você está fazendo vídeos, gravando lives para serem colocados numa rede social? Você nem sabe se alguém vai assistir, se alguém vai ter um interesse. Me perdoem pelas lágrimas, mas eu não me importo se alguém vai ver. Eu me importo de glorificar o meu Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Eu só quero pregar a sua palavra para que outras pessoas também possam ouvir. E se for da vontade de Deus que alguém ouça, Ele vai levar essa mensagem ao coração de outras pessoas. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. É uma igreja que, para a gente terminar nessa oportunidade, ela é uma igreja que chama a atenção dos de fora pelo que acontece, pelo testemunho, pelo comportamento, pela misericórdia, pela compaixão, pelo procedimento, pelo comprometimento daqueles que estão do lado de dentro. Depois que Pedro e João pregaram para aquele homem, curaram aquele homem, se aproximaram daquele homem, depois de terem ido para o templo para aquele momento de oração, depois daquele homem ter a sua vida mudada, sua história reescrita, depois desse homem nunca mais viver para ser usado por ninguém, agora a gente percebe que as pessoas olham para Pedro e João, param para perceber aquilo que se ouviu falar sobre Jesus. Olham para aquele homem naquele momento ali e as pessoas ficam admiradas, assombradas de verem o que aconteceu com aquele homem. Uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo não prega para chamar a atenção das pessoas pelo sensacionalismo, mas prega para que as pessoas fiquem impressionadas com o grande Cristo pregado pelas Escrituras. De maneira que as pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho e possam dizer: maravilhosa graça, grandioso Cristo, grande poder, grande amor. Que possam pensar e possam refletir sobre as suas vidas em relação a Jesus Cristo. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui, por você ter gasto o seu tempo para ouvir essa mensagem, nessa oportunidade. Eu quero te dizer que o projeto Fome e Sede continua. Peço que você ore por mim, peço que você ore pelo projeto, peço para que você divulgue o nosso canal, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Mas que você nos ajude a fazer com que essa obra cresça, se espalhe, que outras pessoas ouçam a pregação do Evangelho. Agradeço a vocês. E eu queria terminar o momento dessa pregação orando. Vamos orar? Deus Santo, eu te agradeço porque mesmo diante dessa rede social, o teu poder se manifesta no meio de nós. Eu quero te pedir que no estado da nossa miséria e da nossa limitação humana, que o teu Espírito nos ajude a sermos uma igreja impactada pelo poder do teu Espírito. Que o nosso coração a cada dia seja quebrantado e contristado pela compaixão e pela misericórdia que vem do alto. Que nós não possamos negligenciar a nossa responsabilidade enquanto igreja. Desperta a tua igreja no Brasil. Acerta os seus passos. Faça com que ela possa se voltar para a Escritura. E que ela possa ler na Escritura quais são as marcas de uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos por esses momentos.
Nós assim te oramos. No nome doce e santo de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.